Graça e paz, meus queridos. Eu queria aqui postar algo que tem a ver com uma festa de celebração que acontece aqui nos Estados Unidos e que tem se espalhado por boa parte do mundo. Uma festa chamada Halloween. Se celebra no dia de hoje, terça-feira. Hoje à noite as crianças vão às ruas, vão vestido a caráter, vão de super-herói, de Marvels, de bruxa, de feiticeira, caveira, qualquer outra coisa do tipo, assustadora, né? Doces ou travessuras, hoje é o dia. E um feriado, ou nem feriado, mas uma celebração que para mim pouco importa, né? Já saí algumas vezes com as minhas crianças no passado, mas hoje elas já são mais crescidas e a gente vê tudo isso como uma grande brincadeira, o que é que todo mundo vê também. Todo mundo que caminha ali no Halloween é normal, gente. Não tem ninguém ali querendo fazer culto ao diabo. É lógico que se existe alguma família satânica por aí, alguma pessoa que faz oferenda do seu coração às trevas, ela vai usar qualquer oportunidade, não só o Halloween, para continuar adorando o seu Senhor. As pessoas não têm esse pensamento de jeito nenhum, de que eu estou saindo às ruas para celebrar a morte, para cultuar as trevas, para ser um aliado à magia, à feitiçaria negra. Nada disso, gente, nada disso. E se a nossa batalha espiritual estivesse presa a isso, nossa, nós entraríamos numa série de outras incoerências a respeito de nossa fé cristã. Por exemplo, nós deveríamos deixar de ir em qualquer parque de diversão hoje, por exemplo, que existe na Flórida, porque ali tem magia, tem feitiçaria, todos os desenhos da Disney, praticamente existe isso por detrás, existe espíritos. Então, se nós quisermos ser coerentes e reafirmarmos que a festa do Halloween é uma festa ao diabo, então nós temos que ser coerentes e não ir em nenhum parque que tirar, então, por exemplo, Harry Potter. Imagina! Também não podemos ir a nenhum cinema para ver filmes da Disney ou qualquer outro filme parecido. Que sejamos coerentes então. Mas eu fico pensando, né? Onde é que os demônios de fato estão atuando? Seria nessa noite, onde as crianças estão à rua pedindo doce? Né? Um dia excelente para a gente conhecer a comunidade, porque aqui a gente vive numa cultura enclausurada, dificilmente a gente conhece os nossos vizinhos. Isso é muito estranho aqui, né? A gente vive muito fechado e já sai do driveway ou da garagem com o carro e a gente mal conversa com as pessoas. Halloween na minha vizinhança é o melhor dia. É o melhor dia para a gente conhecer a nossa comunidade, demonstrar gentileza, e é tudo uma grande brincadeira de fato e uma oportunidade de a gente conhecer uns aos outros, portas abertas até para demonstrar o amor de Cristo às pessoas, o que significa seguir a Jesus no contexto assim. Tem também o pensamento da história do Halloween, como que ele se originou. Gente, pouco importa como ele se originou, se veio com uma intenção maligna por detrás ou não, não interessa, porque ao longo de todas essas dezenas de anos, o Halloween foi ganhando uma expressão comum, popular, e que de mais um costume ou um evento em que a indústria capitalista tirou proveito para vender chocolate. Porque talvez para mim esse seja o pior mal do Halloween, fazermos consumir aquilo que não precisamos. Porque aqui a sensação é que qualquer data celebrativa joga o costume de comprar chocolate, né? E essa cultura não precisa de mais doce, não precisa de mais açúcar. Por que pouco importa a história do Halloween? Porque, veja só, gente, porque tem muitas coisas que nós adotamos como comum em nossa vida hoje, que de início a sua conotação era ruim, mas com o passar do tempo ganhou um novo significado. Por exemplo, o piano. O piano, quando se tornou um instrumento mais popular, era porque ele era tocado em bares onde havia sedução e alcoolismo. E de maneira nenhuma se usava o piano em ambientes de templo ou em ambientes de família. Mas isso, com o tempo, se mudou totalmente. E não é só porque a história do piano tinha essa conotação no passado, que hoje eu deixo de usar nos nossos templos de adoração, que eu uso aquilo como instrumento para adorar a Deus. Por exemplo, se eu compro um carro, e esse carro era de uma pessoa satânica, esse carro era usado como instrumento às obras do maligno, a partir do momento que esse carro é meu, ele se torna de Deus. Porque eu sou o proprietário desse carro, eu santifico o carro. Porque no meu coração está culto a Deus. Então,
Eu não me preocupo muito se eu estou num ambiente ou qualquer outro lugar que for, num templo pagão, num ambiente onde foi usado como terreiro de macumba. Para mim pouco importa, porque eu estando ali, eu sou a luz. E quando a luz chega, as trevas dissipam. Não o contrário, não as trevas ganham proporção sobre a luz. Então, veja a tamanha incoerência que vivemos, né? Se formos proibir as nossas crianças de participar do Halloween, alegando ser isso um culto ao diabo, para mim surgem alguns impasses. Primeiro que nós nos tornaremos muito esquizofrênicos, as pessoas que estão por fora desse ambiente religioso. Elas olharão e falarão assim, gente, onde é que eles vê culto ao diabo nisso, né? E segundo, eu acho que o diabo fica rindo. Eu acho. O diabo fica rindo lá, fala, poxa, eles acham que as minhas obras de frente estão no Halloween. Mal sabe ela que na faculdade, lá que é introduzido as drogas aos filhos deles, na escolinha lá que é introduzido a pornografia. Mal sabe os pais que é lá na escola que existe o professor ateu tentando fazer a cabeça do filho ou da filha em não acreditar em Deus. Mal sabe. Onde é que estão os demônios atuando, gente? Seria na nossa vestimenta, na máscara? Seria isso, né? Então veja que a feitiçaria não tem a ver com objetos, não tem a ver com eventos, mas tem a ver com oferendas de coração. Oferendas de coração. Porque o contrário também é verdade. Veja só, que eu posso ir na igreja com a melhor máscara possível, que é a máscara de santarrão, a máscara da piedade, a máscara da espiritualidade, quando na verdade está operando dentro de mim demônios e demônios, no jeito de eu tratar a minha família, a minha esposa, os meus filhos, no jeito de eu ver o mundo com murmuração, com um espírito rancoroso, com um espírito de raiva, de cobrança, de indignação, de protesto, de intolerância às pessoas. Sabe esse espírito que não tem a ver com a mansidão e humildade de Jesus e que faz eu vender a minha paz interior, a minha leveza. Isso é como um demônio dentro de mim. Mas lá na igreja eu estou com a máscara de santarrão e proíbo os meus filhos de irem no Halloween. Então veja, onde está realmente a nossa batalha espiritual? Porque eu posso sair aí fora com uma máscara de um super-herói, por exemplo, mas isso não quer dizer que eu sou um super-herói. Isso não quer dizer que eu estou fazendo uma apologia a isso. Então, proibir essas questões, elas vão abafando a vida, vão sufocando a vida e vão nos fazendo cada vez mais reduzido e vão colocando as pessoas um jugo de proibições que não tem nada a ver com Jesus e os princípios da vida. Jesus, ele nos traz proibições, caminhos de renúncia, caminhos que, se nós trilharmos, nós colheremos prejuízos, nós colheremos os efeitos, inclusive a morte. Jesus proíbe isso. Mas, gente, não tem a ver com Halloween. Desculpa, não tem a ver. Não tem a ver. Se de fato houvesse um movimento por detrás, em que existe uma oferenda a Satanás, no sentido coletivo, se isso fosse de fato, faria todo sentido. Mas não havendo nada disso, e conhecendo inclusive os corações daqueles que estão nas ruas, participando desse evento, não existe razão, não existe motivo algum para nós, no nosso espírito obcecado de querer restringir isso da cultura. Então, aqui vai o meu parecer sobre o Halloween. Claro, não tive tempo para falar de muitas e muitas outras pensamentos e percepções que eu tenho por causa do nosso tempo, mas de tudo, eu ainda queria me colocar da seguinte maneira: as pessoas, elas têm o direito de ter o posicionamento que elas quiserem dentro de sua experiência com Deus, dentro de sua experiência religiosa, e elas têm o direito de ensinar os seus filhos como elas querem, e eu respeito isso. É por isso que eu não uso outras plataformas que vai pesar sobre as pessoas, como se eu estivesse impondo a elas para seguirem ou para acomodarem aquilo que eu falo. Mas o ruim é quando as pessoas começam a usar o seu posicionamento para tentar impor sobre as outras pessoas, para tentar tirar a liberdade das outras pessoas e para julgar as outras pessoas e para definir eventos como se fossem a voz da verdade, dizendo isso é do diabo, isso não é do diabo. O mundo continua sendo de Deus.
os doces continuam sendo de Deus, a costureira que fez as roupas a caráter continua sendo alguém de Deus, tudo continua sendo de Deus. O que não é de Deus é o coração que quer enxergar demônio onde não existe. E o que é de Deus é o coração que não enxerga demônio onde ele existe. Isso não é de Deus. Então acho que às vezes nós invertemos a questão. A religião ela tem esse grande problema. Ela denuncia demônio onde não existe e deixa de enxergar demônio onde ele já está operando.